Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Estou uns tempos aí sem gravar vídeo, meus irmãos, mas eu estou bem. Eu estou bem, graças a Deus, com o Senhor, estou bem com minha família e estou bem com o trabalho também. Estou bem de saúde, graças a Deus, está tudo bem. Então, meus irmãos, eu vim trazer aqui um assunto que nós não ouvimos esse assunto nas igrejas, nos púlpitos, nem mesmo na internet é difícil alguém tratar este assunto, mas tem. Agora veja, qual o assunto que eu vou tratar nesta noite? A Bíblia está dizendo aqui, no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glória a Deus. Você está vendo? A própria palavra está afirmando que o Senhor, Ele não dá sua glória a outro, a homem, nem o seu louvor, muito menos às imagens de escultura. A pergunta é: se Deus não dá a sua glória a outro, por que nós poderemos adorar a Jesus Cristo e Deus não tem ciúme dele? Alguém já explicou isso para você? Alguém pode dizer: irmão, mas isso isso todo mundo já sabe, nós podemos adorar Jesus. As testemunhas de Jeová, eles não só têm dificuldade, eles não entendem nada. Eles não entendem nada a respeito disso e não assumem que Jesus Cristo é Deus e nem aceita que Jesus Cristo é Deus. Tá? Então nós temos aí esse problema. Porque muitas religiões, como também a de Maomé, eles ensinam que Jesus Cristo foi um grande profeta. Eles não têm Jesus como Deus. E a igreja evangélica, principalmente a linhagem das Assembleias de Deus, das igrejas pentecostais e também outras, eles creem que Jesus Cristo é Deus, mas porém não entendem por quê. Porque se entendesse, explicava. Por que você não vê nos púlpitos das igrejas as pessoas explicando por que Jesus Cristo é Deus? Eles não explicam, irmãos, porque não sabem, não entendem. Veja só, mas eles têm umas grandes vantagens, pelo menos já que não entendem, mas crê. E já é uma grande vantagem nisso. Veja só, carta de João, capítulo 5, versículo 20, afirma, nós vamos ler, para nós acompanhar esse assunto todo dentro da palavra. 1 João 5, versículo 20 diz assim, ó: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem é o Filho de Deus vindo? O Filho de Maria, o tabernáculo de carne. E nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Jesus disse: aquele Espírito de verdade, quando vier, vos guiará em toda a verdade. Então aqui já sabemos que para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é, veja só essa afirmação, irmão, presta atenção aqui nesta afirmação. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que nós cremos em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador. Porque Ele é o verdadeiro Deus. A Bíblia está dizendo aqui. Isso não é maravilhoso? Agora eu vou explicar para você entender qual é a diferença de Jesus Cristo homem para Jesus Cristo Deus e para Jesus Cristo de nós. E de Jesus Cristo para nós. E para isso nós vamos ler aqui, quero que você vá acompanhando na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. No verso 27 do capítulo 1 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. Ou seja, o homem é criatura. O homem é criado. Deus criou o homem, tanto na parte espiritual, que Deus criou os espíritos também. Deus criou os espíritos de tal maneira que tem os anjos, e agora também tem os anjos caídos, que são os demônios. Deus é pai dos espíritos, ele criou os espíritos. Então Deus criou o espírito do homem também. De tal maneira que nós vemos aqui, Tiago faz uma grande revelação quando ele fala a respeito da fé. Tiago capítulo 2, no versículo 26, Tiago diz: Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras. Tiago está falando sobre a fé, mas ele traz uma revelação para nós, que é o fôlego de vida que Deus colocou no homem, aqui no livro de Gênesis, era o espírito. Tá? Então, eu já vou explicar algo aqui a respeito da alma, que é uma coisa também que os testemunhos de Jeová não entendem e que os pastores também não ensinam. Os pastores criticam os testemunhos de Jeová, mas eles também não explicam. Veja só, aqui está dizendo que o Senhor tomou do pó da terra, formou o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, o espírito, E o homem foi feito alma vivente. Muitos dizem que a alma é o intelecto, é o nosso entendimento, que a alma está não sei aonde, que nós somos três. Veja só. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós morremos, o corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus que o deu. E a alma vai para onde? Cadê a alma? Nem está dizendo que a alma foi para o céu, nem foi para o inferno. Está dizendo que o corpo voltou para o pó e o espírito voltou para Deus. E a alma desapareceu? Você quer saber de uma coisa? A alma desaparece. A alma ela acaba. Por quê? Vou explicar de uma forma bem simples para você entender, que o Senhor me ensinou assim. Se você chegar no cartório e disser assim para o juiz: eu vim me casar, mas você está sozinho. Aí o juiz vai olhar e dizer: mas cadê a noiva? Não tem noiva não. O juiz vai dizer: então não tem casamento. Como é que você vai casar sozinho? Assim, irmão, é a alma. Não tem como ter um casamento se não for a junção do marido e mulher. Mesmo assim, não tem alma se não for a junção do corpo com o espírito. Foi o que Deus fez aqui, E soprou no seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi chamado de alma vivente após a junção dos dois. Então a palavra alma é que nem a palavra casamento. Não existe casamento de uma pessoa. Tem que ter o cônjuge. Mesmo assim, a palavra alma, não existe alma com um corpo. Se você vê um corpo de uma pessoa morto no chão, você não pode dizer ali tem uma pessoa. Não, ali tem um corpo de uma pessoa. Você não pode dizer ali tem uma alma. Não, ali não tem uma alma, ali tem um corpo que a terra vai comer. E se for só o espírito? É o espírito. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. A alma, nesse caso a alma, ela desaparece. Ah, irmão, mas por que a salvação das almas? Na ressurreição, o que vai acontecer? Vai acontecer a junção de novo. Aqueles vão ressuscitar num corpo espiritual, porque Paulo deixou bem claro isso, que se há corpo material, também há corpo espiritual. Nós vamos ressuscitar em um corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível vai se juntar com o espírito. E serão de novo alma.
Por isso que João teve a visão das almas daqueles que estavam debaixo do trono de Deus, que é uma visão futura. Então, alma não tem nada a ver com intelecto, com entendimento, não. O nosso entendimento, o nosso intelecto é dado pelo Espírito. É o Espírito, que a carne não sabe de nada. A carne, se o Espírito sair da carne, a Bíblia diz, está morto. A carne não sabe de nada. O nosso entendimento vindo pelo Espírito. Não tem como o seu corpo levantar do sofá e ir lá no quarto sem você querer. E você dizer, não, eu não quero ir. Não, você vai porque o seu espírito quer ir, você levanta o corpo e vai. Você está entendendo? Então, irmãos, a testemunha de Jeová diz que alma não existe por esta razão. Não existe alma sem a junção dos dois. Espero que os irmãos tenham entendido. E qualquer coisa pode deixar nos comentários aí. Que aquilo que nós não souber responder, nós oramos a Deus para Deus dar a resposta. Ou alguém que tenha entendimento também pode responder. Agora veja. Vamos voltar para o Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito que Deus soprou no homem, o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o filho de Maria, aquele bebezinho que nasceu da manjedoura, Jesus de Nazaré, aquele que João disse, os nossos olhos o viram e ouvimos e testificamos que esse é o Filho de Deus. Filho de Deus é o tabernáculo de carne. Ele era só o tabernáculo de carne onde habitava o verdadeiro Deus, pelo Espírito Santo. Jesus não tinha esse Espírito que foi criado lá no Éden. Jesus não tem. Jesus não tem espírito humano. Se você disser assim, veja só, Jesus ele é dotado pelo Espírito Santo. Quem deu vida a Jesus foi o Espírito Santo. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Quem viveu nele, cresceu nele, junto com o crescimento do corpo, é o Espírito Santo. Jesus não tem espírito humano. Ele tinha um corpo humano. O corpo era humano, mas o espírito dele era Deus. Era o Espírito Santo. Por esta razão que nós podemos adorar a Jesus. Por quê, irmãos? Se Jesus tivesse um espírito humano que nem o nosso, ele não seria criador. Ele seria criatura. E nós não poderíamos adorar. Nós não podemos adorar criatura. Nenhuma criatura. Está lá escrito lá. Ali no início dos 10 mandamentos. Êxodo 5. Deuteronômio. Êxodo 20. Deuteronômio 5. Aonde está escrito que não se fará imagem do céu, nem da terra, nem das águas debaixo da terra. Não pode. Nós não podemos adorar criatura. Então Jesus, ele não é criatura. Ele é criador. Essa é a diferença que os testemunhos de Jeová tinham que entender, que nós adoramos a Jesus porque ele não tem espírito humano. Ele tinha corpo humano. Agora veja, se Jesus tinha poder, tem o poder de fazer nós viver, os animais viver, ó, como esse gatinho aqui, ó. Por que ele não tem poder de fazer o próprio tabernáculo dele viver? Claro que tem. Ele é Deus. Nós vemos aqui, ó, que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. João 5. Primeira carta de João, no versículo 5, no capítulo 20, afirma que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Agora vamos lá. Estou perdendo um pouco aqui da linhagem de raciocínio, irmão, porque o assunto é um pouco delicado. Veja só. Jesus, ele é criador. Ele é criador. Ele não é criatura. Veja só aqui, ó. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Deus, está afirmando. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele,
nada do que foi feito se fez. Ou seja, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja só o verso 10, o que diz. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Tá vendo? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Então, quem apareceu para Moisés? Jesus. Quem falava com os profetas? Jesus. Tem um versículo aqui, irmão, inclusive, que diz que o Espírito de Cristo que falava na boca dos profetas. É que eu não me lembro agora, não vou procurar porque toma tempo. Mas a Bíblia afirma que o Espírito de Cristo falava na boca dos profetas. Já era ele. Tá? Agora um versículo aqui esclarecedor da pessoa do Senhor Jesus no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Diz assim, ó. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízes são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Aqui é o próprio Jesus. Ele é a rocha, Jesus não é a nossa rocha? A rocha que é Cristo, os apóstolos não falaram disso? A rocha que é o fundamento, Cristo. Cristo é a rocha, está aqui, ó. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. A obra de Jesus na cruz não foi perfeita? E todas as obras dele não é perfeita? Agora veja. Porque todos os seus caminhos, juízes são. Ele não disse eu sou o caminho? Ele não é chamado também o justo? Todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, se não me engano. Agora veja, aqui está dizendo, e não há nele injustiça. Nós não chamamos o Senhor Jesus, Jesus Cristo, a Bíblia chama que o Senhor Jesus Cristo é o justo. O justo. Então, meus irmãos, nós podemos adorar a Jesus por esta razão. E Deus não tem ciúme dele, porque Deus não pode ter ciúme de si mesmo. Agora, fato é que o que se manifestou no tabernáculo de carne, no filho de Maria, não foi todo o poder dele. Não. Porque se manifestasse todo o poder, veja só, ele desceu no Monte Horebe, o monte todo fumegava. Quem pode suportar a presença toda de Deus? O Deus que diz, o céu é o meu trono. A terra é o tapete para me pôr os pés, por causa do Espírito Santo, ele está em toda parte. O Espírito Santo de Deus está por toda parte. Ele é um Deus tão grande que não tem explicação. Então não poderia se manifestar esse Deus no Filho de Maria, por completo. Então, partes do Senhor, partes do Todo-Poderoso, se apoderou do Senhor. Uma coisa que os pastores também não entendem e não explicam é a respeito do trono de Deus. Porque há uns relatos na Bíblia, como na passagem de Estevão, por exemplo, ali em Atos dos Apóstolos, que Estevão viu o céu aberto e Jesus Cristo assentado à direita de Deus. Então, o que é que eles imaginam? Dois tronos. Deus assentado num trono e Jesus assentado no outro. Irmão, se existisse dois tronos no céu, existia dois deuses. Se Jesus Cristo não fosse Deus, aí sim tinha outro assentado no trono. Mas a Bíblia nos afirma em vários lugares, irmão. Inclusive o apóstolo Paulo escreveu em Efésios que é um só Senhor, um só Deus. Um só Espírito, um só batismo. Nós temos na Bíblia, vocês sabem disso, que tem várias passagens da Bíblia que afirmam que Deus é um só. Moisés diz, ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Não tem outro, irmão.
Essa doutrina da Trindade, por exemplo, é uma doutrina pagã que foi criada pela Igreja Católica e abraçada com unhas e dentes pela Igreja Evangélica. Mas a Trindade, irmãos, ela não existe. Quando você vê Jesus nas águas, o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre ele, e uma voz no céu falando: este é o meu filho, em quem me compraz. Lá na profecia está escrito: tu és meu filho, hoje te gerei. Este meu filho está se referindo ao tabernáculo de carne, aquele bebezinho que nasceu de Maria. Porque Deus, ele não é filho, ele é pai. Mas o filho de Maria foi chamado de filho. A parte humana. Porque o corpo era humano, mas o espírito não era que nem o nosso, era o Espírito Santo. Você está entendendo? Aí você vai aqui em João, na carta de João, eu não vou procurar agora, para não perder tempo, mas João diz que 3 testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, mas os 3 são um. É o mesmo que estava lá nas águas com João Batista. 3 testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Quem é o Pai? É o próprio Espírito. João disse 3, por quê? Porque teve as 3 manifestações. Mas ele disse, os 3 são um. Ele está afirmando, são um. Ele não está dizendo que é como se fosse um. Ele está afirmando, é um. Tá? Trindade não existe. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: eis que vos darei do que é meu. Enviarei o Espírito Consolador. Ele deu do que é dele. Se nós for ver sobre porque quem ressuscitou a Jesus. Deus ressuscitou a Jesus. Deus ressuscitou o corpo. O tabernáculo de carne. Só que você tem que entender isso. Se o espírito de Lázaro, depois de 4 dias de morto, voltasse para Lázaro, Lázaro não ressuscitava. Sabe por que Lázaro não ressuscitava? Porque o espírito de Lázaro foi criado. Não é o Espírito Santo. E o espírito de Lázaro não tinha poder de fazer o corpo funcionar. Já o Senhor Jesus Cristo, como que habitava nele era o Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele é dotado do Espírito Santo, tudo nele na parte espiritual é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo voltou para o corpo de Jesus, ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará. Por isso que você tem que ter comunhão com Jesus. Você tem que ter o Espírito Santo. Porque quem é que vai te ressuscitar no dia da ressurreição? Se você morrer sem Cristo, você não tem poder de ressuscitar. Quem vai te ressuscitar é o penhor, que é o Espírito Santo que está em nós. Se nós morrer sem ele, a Bíblia chega a dizer que os que não têm o Espírito Santo não pertencem a ele, não é dele. Por isso que João mandou nós tomar cuidado. Eu digo assim, para nós se alertar. João disse que bem-aventurado aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é dos salvos. É dos que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois os que estão vivos serão juntamente com eles arrebatados, ao encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, na próxima oportunidade eu vou fazer um vídeo falando a respeito de algumas palavras do pastor Rodrigo Silva. Que esses dias eu vi um vídeo dele, ele falando que João, ou seja, ele falando que não crê no arrebatamento. E eu vi ele falando um outro vídeo que eu vou explicar para ele e provar o contrário. Dentro das escrituras, não para debater, mas para provar para vocês que o Rodrigo Silva, ele tem informações, ele é como jornalista, ele estudou e tem informação, mas ele não tem interpretação. Só que esse outro assunto eu não vou falar agora porque precisa de explicação. Tá? Mas que ele falou e eu vou trazer um vídeo sobre este assunto. Tá bom, meus irmãos? Então, para o vídeo não ficar muito longo, tinha várias passagens bíblicas aqui que eu queria mostrar, mas não vai dar tempo. Mas vamos falar sobre um pouquinho aqui a respeito do trono.
Veja só, Apocalipse capítulo 4 diz assim, ó. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre ele. Deixa eu recapitular aqui, estou lendo errado. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado sobre o trono? E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, satônica, e o arco celeste estava sobre o trono, ao redor do trono. E parecia semelhante a esmeralda. Veja só, vamos pegar essa parte aqui. Está dizendo aqui que ele viu um trono. De Deus só existe um trono. Não existe outro trono. Eu sei que vão fazer questionamento, mas é o seguinte, num vídeo só não dá para explicar tudo. Eu vou esperar se tiver alguém que se manifeste e que deixe comentário dizendo, mas é isso e isso assim, assim. Aí nós vamos e responde. Porque a gente não vai lembrar de tudo e geralmente a gente deixa coisas a desejar. Isso é fato. Mas aqui está dizendo que João foi arrebatado em espírito e ele viu no céu um trono. Tá vendo? Agora veja, no verso 7, no verso 8 diz assim, no final do versículo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Quem é o Deus Todo-Poderoso que há de vir? Quem é que você está esperando? Não é Jesus que você está esperando? É o mesmo Deus Todo-Poderoso. Fala, irmão, mas aí se você acaba com Deus. Não, não acaba com Deus. Jesus é Deus, irmão. O Caio Fábio falou que Deus não existe por causa dessa linhagem de raciocínio. Mas o Caio Fábio não confia em tudo que ele diz. Mas eu não sei como ele entendeu isso. Que ele disse um Deus não existe. Por quê? Deus é Jesus. Esses dias eu vi só um trechinho de um vídeo de um pastor dizendo que a Bíblia é cristocêntrica. E é verdade. A Bíblia é cristocêntrica. O centro de toda a palavra é Cristo. Quem foi que apareceu para Abraão e disse, Sara terá um filho? Foi Jesus. Irmão, Jesus, você tem que entender uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você precisa entender que Jesus Cristo não tem limitações. Deus não tem limitações em nada. Ora, se os demônios que são anjos caídos podem aparecer como um animal, pode aparecer como um ser humano, pode aparecer como um anjo de luz. E você acha que Deus que criou um espírito desse não pode fazer o que ele quer? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, não foi? Pois quando Jesus ressuscitou, estava todo no cenáculo. João, no capítulo 20 ou 21, pode ler lá que está escrito. O cenáculo estava com as portas fechadas por causa da perseguição do judeu. E Jesus aparece no meio deles. Por onde ele passou? Me diga, carne passa parede? Carne não passa parede. Jesus apareceu no meio deles, mostrou a palma da mão, os pés e disse, veja só, um espírito não tem carne e nem tem osso. No caminho, os dois homens lá do caminho de Emaús, Jesus não apareceu com eles e partiu o pão com eles e desapareceu na frente deles. Você já viu carne desaparecer? Carne não desaparece. Então não coloque limitações em Jesus Cristo, que Jesus Cristo não tem limitações para ele. E Jesus disse, eu ainda não subi para o Pai, ainda não fui glorificado. Hoje, eu perguntei para um pastor da Batista uma vez, numa live, e ele disse que Jesus está lá no céu com carne e sangue. Tem sangue nas veias dele. Eu digo, irmão, pelo amor de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que a carne para nada presta. O apóstolo Paulo escreveu que carne e sangue não herdará o reino do céu. Será que o próprio rei do céu está lá com carne e osso?
Irmão, entenda as coisas espirituais. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas a carne para nada presta. Nem a dele. Falando da própria carne dele, João 6, lê lá, ele está falando, dali onde o povo gosta de ler para celebrar a Santa Ceia. Está falando do corpo de Jesus, da carne de Jesus. E ele disse: a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo é espírito e vida, Espírito Santo. Quem pode dar vida é o Espírito Santo. Eu já expliquei aqui nesse próprio vídeo a respeito de Lázaro e de Jesus Cristo. Jesus entrou no corpo e ressuscitou. Por quê? Porque ele tem poder de fazer o corpo funcionar. Já Lázaro não, dependeu de Jesus para o corpo funcionar. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, né? Ainda mais que meu canal é pequeno. E já fui chamado aí até de evangélico teórico. Mas eu queria ouvir essas teorias, né? Umas teorias boas. Umas teorias que... como as teorias de João Batista, né? João Batista nunca curou um cego. Nunca levantou um paralítico. Mas foi o maior profeta na terra. E... vamos pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou até anotar aqui o que eu falei a respeito das palavras do Rodrigo Silva, para mim comentar aqui no outro vídeo. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.